Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 13ª aula de Sociologia, referente ao módulo 13 da apostila de Sociologia de vocês. Gente, o assunto desse módulo aqui é um assunto que nós já conversamos no módulo passado, mas que aqui ele está um pouquinho mais bem esclarecido e eu tenho a recomendação de para quem se interessa por esse assunto, para ler Gessé de Souza, certo? Principalmente o livro que eles recomendam aqui, ó, Como o Racismo Criou o Brasil. É um livro, não é que eles recomendam, tem um excerto desse livro do Gessé de Souza aqui no capítulo 13, tá? Quem se interessa por estudar racismo, as origens do racismo, eu recomendo que leia Gessé de Souza. Tá, agora a gente vai para o racismo estrutural, que é o título desse módulo aqui. É um módulo bem curto, é uma página a 66 e um pedaço da 67, 3/4 da 67. Gente, é o seguinte, o racismo estrutural não é exatamente a descrição de atitudes pessoais, né? Atitudes racistas. Não é bem isso. O racismo estrutural ele está mais para observar como que a atitude racista e a atitude separatista, né? A atitude de divisão se cristalizaram, né? Se passaram a fazer parte da estrutura social, política e econômica de um país, né? No caso, o Brasil. Gente, o racismo estrutural, ele assim, se manifesta naquelas atitudes sociais, né? Nos atos sociais, né? Nos fatos da sociedade que continuam mantendo algumas raças menos favorecidas que outras, tanto politicamente, como socialmente, como economicamente. Todo esse problema, gente, vem da época da escravidão, né? Toda a origem desse problema vem da época da escravidão no Brasil, mas mais precisamente da abolição da escravatura, onde um contingente muito grande de escravos negros de origem africana foi liberto assim de uma hora para outra e não houve na época nenhuma política, nenhuma preocupação, né? Império, imagina. Bom, nem hoje existe, imagina aquela época. Hoje em dia é conversa para boi dormir. Gente, não houve nenhum tipo de ação positiva quando da abolição da escravatura, no sentido de socializar essa massa escrava que havia sido alforriada, que havia sido liberta do regime de escravidão. Né? Pensa, o escravo, ele de repente se viu livre, ele podia sair da fazenda e ir embora. Mas assim, trabalhar onde? Que ninguém daria emprego para ele. Nem existia esse conceito de emprego aqui no Brasil, existia o conceito de escravo, de escravidão. Então, assim, ele não tinha onde morar, ele não tinha para onde ir e não tinha acesso a nenhum tipo de benefício que fosse fazer com que o padrão deles chegasse um dia ao padrão social vigente. Perfeito? Então, assim, na verdade, eles foram marginalizados desde aquela época, desde a abolição da escravatura. Né? Ficaram à margem da sociedade. Logo na sequência, os grandes escravagistas que não sabiam como iam fazer com mão de obra, começaram a trazer europeus para ocupar os lugares dos escravos.
Mas os europeus vinham para cá com o intuito de trabalhar, de ganhar pelo trabalho, de receber e fazer seu pé de meia e ter seu espaço, né? Seu espaço físico para morar e cultivar. Então, assim, era outra perspectiva. Mudou a perspectiva. Então, aqueles negros libertos, eles foram marginalizados desde o início. E, por eles terem sido beneficiados por uma canetada da Rainha Isabel, da Princesa Isabel, perdão, ela não era rainha ainda, ou seja, a abolição, criou-se um ranço, né? Criou-se um sentimento de repugnância em relação a eles, já de cara, né? Sem que eles tivessem feito nada, na verdade. Os caras já tinham sido explorados, já tinham sido escravizados na África, vendidos para cá, de repente foram libertados por uma lei. E aí, quem era dono de vamos supor, de 1.000 escravos, ficou sem ninguém para trabalhar. Então, na verdade, a raiva do cara de ter ficado sem ninguém para trabalhar não caiu sobre a Princesa Isabel, que libertou eles, né? Caiu sobre os negros. Então, assim, essa atitude de ranço, de repugnância, também é uma coisa antiga, é uma coisa estrutural, é uma coisa que está na sociedade. Até hoje. Né? Vamos colocar um pensamento assim bem escrachado, bem horrível. Bom, esse cara tinha que estar trabalhando para mim. Ele não tinha que estar solto por aí. Ele não tinha que estar levando uma vida normal. Percebe? De onde vem a raiva, de onde vem o sentimento ruim em relação aos negros que eram escravizados? Dá para perceber claramente, né? De repente o cara ficou sem empregados, que eram escravos, não eram empregados na verdade, e a culpa recai sobre quem? Sobre eles. Eles nada fizeram, muito pelo contrário, fizeram tudo forçado, e de repente eles foram libertos por uma princesa que estava lá no Rio de Janeiro, quer dizer. E os fazendeiros do Brasil inteiro acabaram por ficar com raiva deles. E, consequentemente, os herdeiros, a população toda, né? Se a gente for ver. Muito bem, gente. Esse é a definição de racismo estrutural, né? A observação de onde, quais os fatos históricos que deram origem a esse sentimento de marginalização, esse sentimento de exclusão, né? Essa atitude de exclusão social. Aqui nós temos também o apontamento de algumas atitudes positivas, né? Ações positivas em relação à absorção da diversidade, né? A diminuição, né? Da atitude racista. Por exemplo, na propaganda, nos meios de mídia, acabar com aquele preconceito totalmente infundado de seguir um padrão estético caucasiano, né? Branco, por quê? Não há razão para isso. Então, na publicidade e na mídia, as ações positivas seriam baseadas em trazer a cultura inteira, todas as miscigenações, os negros e os orientais, todos para que participassem da cara do Brasil, da cara dos produtos do Brasil, da cara da propaganda do Brasil. Outra atitude, outra ação positiva seria essa ação de cotas, né? Tanto para concursos, para cargos públicos, federais, como para acesso às universidades. De 20%, se eu não estou enganado, é 20% isso. Né? É, 20%. Gente, parece um tanto quanto estranho, parece um tanto quanto, como é que se diz? Benevolente demais, né? Porque hoje em dia, na sociedade do jeito que nós estamos,
o aluno com raça, oriundo de várias raças, que é a grande maioria, tem as mesmas oportunidades de estudo que um aluno totalmente caucasiano, que não tem nenhum sinal de miscigenação na pele. Mas essas atitudes das cotas, né, ela é baseada no seguinte: como eles foram privados de ter acesso a muitas coisas, devido a essa marginalização estrutural, devido a essa marginalização social ocorrida no passado, eles teriam agora uma vantagem, né? O indivíduo que se declara negro ou pardo e participa do acesso às cotas, ele teria vantagens em relação às outras pessoas, para que pudesse acessar com mais facilidade, porque a ele teria sido negado, aos ancestrais dele, a cor desse indivíduo, teria sido negado o acesso à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, desde que ele se tornou um cidadão livre no Brasil. Gente, racismo estrutural é uma coisa assim muito interessante, porque às vezes detalhes muito sutis, né, que a gente considera assim normais, são atitudes racistas, disfarçadas, né? Veja, para quem se interessar por esse assunto, é muito importante a leitura e a saída do senso comum, como eu sempre digo. É muito importante que você se intere a respeito das causas e dos efeitos do racismo estrutural. E eu acabei de falar das causas, né? Por exemplo, algumas atitudes, alguns resultados de estatísticas mostram coisas que mostram fatos, né, ocorrências que, se nós formos pensar, não tem uma origem sólida. Mas se você estudar a fundo o problema, você vai encontrar. Às vezes um detalhe histórico assim mínimo vai dar origem a uma atitude de exclusão, certo? Vai dar origem a uma atitude de manutenção de hierarquia, manutenção de poder, manutenção de hegemonia. Manutenção cultural, inclusive. Certo? Tantas e tantas vezes, tantos e tantos episódios no passado, nós vimos acontecer de tentativas de repressão da expressão cultural afro-brasileira, da expressão religiosa afro-brasileira. Então, assim, os preconceitos são muitos, por isso que, mais uma vez, eu recomendo. Quem se interessar por esse assunto, se informe, vai estudar, vai procurar fontes confiáveis. E, principalmente, essa recomendação deles aqui, do Gessé de Souza. Porque, nesse livro dele, como a escravidão formou o Brasil... Não, como é que é o nome do livro? Como o racismo criou o Brasil. Ele tenta abordar de um outro patamar, é um outro nível de abordagem do problema racial. Quer ver como diz aqui? O próprio autor veio para levar a outro patamar de sofisticação teórica a discussão sobre o racismo no Brasil. Então, gente, a discussão teórica rasa, ela também é uma forma de racismo. Aquele cara que se aprofunda e entende as origens, ele passa a pensar de uma forma diferente. Tanto para defender veementemente ações positivas, como para ponderar a respeito delas. Será que é tudo isso mesmo necessário? Será que nós precisamos fazer uma compensação de um passado que já nem voga mais, que já nem importa mais? Não é uma coisa que daqui para frente tem que ser
mudada em nível social, em nível cultural, coisas para se pensar, né? Sugestões para reflexão. Gente, pela atenção de vocês até agora, eu agradeço muito e desejo bons estudos. E para quem se interessa por esse assunto, racismo social, racismo estrutural, eu recomendo que se aprofunde, que se instrua. Procure abrir mão do senso comum, daquela coisa de eu ouvi dizer, diz que fulano, diz que ciclano. Você entendeu? Sai do senso comum. Todo assunto que te interessa é muito importante que você se afaste do senso comum. Se afaste daquela opinião que todos têm, aquela coisinha básica, rasa, sem aprofundamento nenhum, certo? Porque existem estudos, existem pesquisas sérias e coisas que informações que vão andar bem distantes de uma ideologia, certo? Porque grande parte do racismo, gente, é ideologia. Grande parte das atitudes, das críticas feitas a todo tipo de secessão, né? A todo tipo de separatismo racial, é de origem ideológica. Portanto, eu recomendo o aprofundamento científico, seja através da sociologia, seja através da estatística, mas principalmente da história, principalmente dos detalhes históricos. Eles explicam muitas coisas, mais do que vocês imaginam, tá ok? Bons estudos a todos, então, e obrigado pela atenção novamente.